Mateus capítulo 5, versículo de número 43 ao 48. 43 ao 48. Quem localizou, diga amém. Está escrito assim: Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás a teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai-vos os vossos inimigos, bendizei os que maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz com que o sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que vos fazeis mais, não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Senhor, esta tua palavra que foi lida, e vamos meditar na mesma. Nesta noite, continua falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Nós estamos numa série de estudos bíblicos falando sobre o Sermão do Monte. O Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, 6, 7. Vamos fazer essa exposição desses capítulos da Bíblia todas as sextas-feiras, como temos feito, né? Eu acredito que não sei se vamos conseguir terminar esse ano, né? Mas a gente vai à medida que for falando. Terminamos o capítulo 5, terminaremos o capítulo 5 hoje. E a gente vai estudando, cada ensinamento de Jesus é uma riqueza, né? Então a gente tem que parar e pensar em cada um deles de maneira sincera e honesta, e para isso a gente demora um pouquinho. Jesus está ensinando os valores do reino de Deus. Mateus capítulo 5 é um capítulo onde ele introduz o reino de Deus. Porque quando Jesus começa a pregar, dá uma olhadinha na sua Bíblia, por favor, e volta um pouquinho aí no Mateus capítulo de número 4. Versículo 17. Mateus 4, 17. Quem achar, fique de pé e leia bem forte, por favor. Muito obrigado. Jesus começou a pregar e dizer: arrependendo que é chegado o reino dos céus. E agora ele está falando sobre como viver neste reino. Ou seja, o reino do céu chegou até vocês. Agora vou ensinar para vocês como é viver neste reino. O que é viver neste reino? Então ele vai dizendo primeiramente sobre os bem-aventurados. Ele fala sobre a conduta do cidadão do reino. E aqui neste texto que nós lemos, Jesus ensinou nos versículos anteriores, como nós vimos semana passada, ele ensinou os seus discípulos a oferecerem a outra face. Se alguém te agredir, oferece a outra face para ele, ou seja, age com ele de maneira diferente como ele agiu com você. Faça diferente. Mas agora Jesus, então, ele vai mais um pouquinho a fundo. Ele vai um pouquinho mais fundo nesse conceito.
Ele começa dizendo: vocês ouviram o que foi dito, ame o teu próximo e odeie o teu inimigo. Ele está falando sobre amar o próximo e odiar o inimigo. Esse foi o ensinamento que os judeus tinham. Mas agora ele quer mudar essa realidade, dizendo: agora não vai ser mais assim. Qual é o conceito de inimigo? Dá uma olhadinha na sua Bíblia, Gálatas capítulo 5. Eu tive uma curiosidade, não sei se os irmãos aqui sabem, acho que os mais novos vão saber, os mais velhos que não têm ainda muito contato com isso, com a inteligência artificial. Se você perguntar para a inteligência artificial quem é o seu inimigo, você sabia que a inteligência artificial vai dizer que o seu inimigo é a sua família? Cuidado com a inteligência artificial, porque às vezes ela é meio burra. Ela pega uma palavra de Jesus, que Jesus fala sobre isso, tira de contexto e responde a pergunta. Então, muito cuidado com as perguntas aí para o chat GPT, que é a inteligência artificial. Cuidado. Gálatas 5, versículo de número 20 e 21, eu vou ler aqui, ó. Essas são as obras da carne, tá? Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. É obra da carne, ou seja, está dentro do ser humano. É uma coisa que está dentro de você, dentro de mim. Inimizades e dissensões. Então, isso está dentro de você. É natural o ser humano caído, o ser humano que experimenta o pecado, todos nós caímos, experimentamos o pecado antes de Cristo na nossa vida. É natural o ser humano caído estar inclinado a ter inimigos, a criar inimigos, inimizade. É você olhar para a cara da pessoa e falar assim: não fui com a cara daquela pessoa. O santo não bateu. Isso é uma coisa da carne. Inimizade, dissensão, criar situações de você não bate com alguém que está dando problema, isso é obra da carne. Então, inimigo significa aquele que não é amigo. Ou seja, o contrário de amigo é inimigo. O amigo ama, o inimigo odeia. O amigo ajuda, o inimigo atrapalha. O amigo estende a mão, o inimigo joga no penhasco. Tudo que o amigo faz, o inimigo faz contrário. O amigo está presente, o inimigo está ausente. O amigo é aquele que tem carinho, tem amor, o inimigo tem ódio e rancor. Então, o inimigo é o contrário de amigo, sempre. É aquele que está contra você, que não gosta de você. Mas Jesus, então, introduz uma mudança de mentalidade. Uma mudança de mente em relação aos inimigos. Porque a Bíblia Sagrada, ela não prega que nós devemos ter inimigos. Nós não devemos ter inimigos. Olha o que diz a Bíblia aí. Hebreus capítulo 12.
Deixa eu ver se é Hebreus capítulo 11. Perdão, é Romanos capítulo 12. O capítulo 12 de Romanos é um capítulo fenomenal, fantástico, sobre mudança de mente, mudança de transformação de mente. E eu cito Romanos 12 aqui algumas vezes nessa mensagem, nessa palavra. Veja só, Romanos capítulo 12, versículo de número 18. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Se for possível, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. A Bíblia não prega você ter inimizade com ninguém. Ela diz, se depender de você, resolve a questão, não fica criando inimizades. Porque é inerente ao ser humano, está dentro de nós esse negócio de, não, esse fulano é meu inimigo. Você quem é meu inimigo? Está dentro de você, dentro de mim. Então é a luta que a gente tem que lutar contra nós mesmos. E Jesus dá o caminho para a gente vencer essa luta. Porque o que acontecia no povo, o que acontecia no coração das pessoas na antiga aliança, Jesus introduz dizendo assim, vocês ouviram o que foi dito, ama o teu próximo, ama o teu amigo e odeia o teu inimigo. Por quê? Como eu disse semana passada, a lei dizia olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, vida por vida. A lei dizia o seguinte, o seu direito começa quando termina do outro. Ou seja, a sua ação depende da reação do outro. Isso a lei diz, mas Jesus não diz isso. Por isso que ser crente é tão difícil. Mas não é impossível. Se fosse impossível, nós não estávamos aqui. Mas é difícil. Porque a sua reação agora, ela não depende do que o outro faz para você. Não, não é assim que tem que ser. Agora Jesus introduz um outro pensamento. Romanos 5, 7 ao 10, por favor. Romanos 5, do 7 ao 10. Olha como a graça, ela é mais pesada que a lei. Quem achar, leia, por favor. Muito obrigado. Olha que tapa na cara das pessoas. É um verdadeiro tapa na cara, no sentido de palavra pesada, forte. Olha o que ele diz assim, porque alguém poderá até morrer por um justo. Eu vou ler aqui numa outra versão. Preciso comprar aquele equipamento, está me fazendo falta. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá que ser que pelo bom alguém ouse morrer. O que é que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, olha, se for uma pessoa boa, se for uma boa pessoa,
dificilmente alguém não vai querer morrer por ela. Se for uma boa pessoa. Dificilmente. Olha só, dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus prova seu amor por nós. De que forma, pastor? Dessa maneira, Cristo morreu por nós em nosso favor, quando éramos pecadores. Aí o versículo 10, ele vem assim, rasgando a alma da pessoa, diz assim: quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho. Ou seja, nós devemos amar agora os nossos inimigos, devemos agir com as pessoas, não da forma como as pessoas agem conosco, mas da forma como Deus agiu conosco. Porque nós éramos inimigos de Deus quando a gente estava no pecado, e Deus nos amou em Cristo. Nós éramos inimigos dele, e ele mesmo, a gente sendo inimigo dele, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Nós estamos aqui porque ele teve misericórdia de nós. Então, da mesma maneira que Deus nos amou, nós temos que amar os nossos inimigos, porque nós éramos inimigos de Deus, e mesmo sendo inimigos de Deus, ele nos amou. Então você agora e eu não vamos agir da mesma forma como as pessoas agem conosco. Não, nós vamos agir com as pessoas da mesma forma como Deus agiu conosco. Deus nos amou, a gente sendo inimigo declarado dele, a gente sendo rebelde, a gente indo contra a sua palavra, a sua lei, ele nos amou. Então, dessa mesma forma, nós temos que amar as pessoas, mesmo que elas sejam nossos inimigos. É isso que é o Evangelho. É você amar da mesma maneira como você foi amado por Deus. É você perdoar da mesma maneira que Deus te perdoou. É você deixar a mágoa da mesma maneira que Deus pegou seus pecados, meus pecados, e jogou lá no mar do esquecimento. Dos seus pecados eu já não me lembro mais. É a mesma coisa que nós temos que fazer com as pessoas que nos ferem, nos aborrecem, que fazem mal a nós, que são nossos inimigos. Nós temos que tratar essas pessoas da mesma forma como Deus nos tratou. Porque se você foi alvo do amor de Deus e eu fui alvo do amor de Deus, é hipocrisia da nossa parte não fazer o mesmo com pessoas que não gostam da gente. Pastor, isso é fácil? Não, muito difícil. Mas não é impossível. Você conhece um crente cheio do Espírito Santo pelo tanto que ele perdoa, não pelo tanto de língua estranha que ele fala. Você conhece um crente cheio do Espírito Santo pelo tanto que ele ama, não pelo tanto de profecia que ele entrega. Você conhece um crente cheio do Espírito Santo pelo tanto que ele passa por cima do orgulho dele e desce e se humilha. Não pelo tanto de balabalá que ele fala por aí, porque balabalá até o diabo fala na boca de algumas pessoas. Mas amor de verdade só o crente cheio do Espírito Santo pode ter no seu coração. Porque o fruto do Espírito é amor. Você foi perdoado, irmão. Você foi perdoado, irmã. Eu fui perdoado, pastor. Então, se eu e você fomos perdoados por Deus, por que não podemos perdoar? Se eu e você fomos alvo do amor de Deus, mesmo nós sendo inimigos de Deus, por que não amar os nossos inimigos? Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho que muda a sua vida. Isso é o Evangelho que muda a sua história. Esse é o Evangelho que faz você ser uma pessoa melhor.
Esse é o evangelho que entra dentro de você, pega as coisas ruins lá que tem aí dentro de mim, de você, limpa assim, joga fora e diz assim, agora você é uma nova criatura, você não age como o mundo age, no mundo aí bateu, levou, aqui não, aqui é diferente, quanto mais bate, mais você tem que amar, quanto mais bate, mais você tem que perdoar, quanto mais bate, mais você tem que abraçar, e é difícil, somente pelo Espírito Santo você consegue fazer tal façanha. Romanos 12, versículo 20. Eu disse, Romanos 12 é uma pérola em relação a isso. Romanos 12, 20. Deixa aí, João. Lê aí então, por favor. Obrigado. O que diz o versículo 21? Pode ler o 21 também. Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Tiver sede, dá de beber a ele. Porque assim você amontoará brasa de fogo sobre a sua cabeça. Que é isso, pastor? Que brasa de fogo é essa? Quando você trata bem uma pessoa que quer mal a você, ou que te trata mal, a pessoa fica com a cabeça quente. É isso que a Bíblia está dizendo. Amontoar a brasa de fogo aqui não tem nada de espiritual. Aqui é que a pessoa vai ficar com a cabeça quente. Que a pessoa vem faz mal para você, fala mal de você, te maltrata. Você é o assunto da mesa dela, do almoço, do café, do jantar. Ela fala, tudo que você faz, ela te critica. Tudo, tudo, tudo. Tem nada de bom. Ela te critica o tempo todo. Mas aí o que você faz com isso? Em vez de você revidar, de você fazer igual, ela tem fome, você dá de comer. Ela tem sede, você dá de beber. Ela está precisando, você vai lá e ajuda. Aí ela vai ficar com a cabeça quente pensando assim, poxa vida, eu falo mal, eu maltrato, eu falo, eu critico, não sei o quê, mas a pessoa está sempre aqui fazendo bem para mim. Ela vai entrar em parafuso, você vai confundir o inimigo, literalmente falando. Porque o inimigo vai pensar, quando uma pessoa faz mal a você, ela está esperando que você faça mal a ela. Quando ela fala mal de você, ela está esperando que você fale mal dela. Quando ela trama situações para poder te deixar mal, ela quer que você faça a mesma coisa. Mas Jesus está dizendo, confunda o inimigo. Paulo está dizendo, confunda o inimigo. Quando ele vier pensando que você vai revidar na mesma moeda, não. Você vai abençoar ele, você vai ajudar ele, você vai orar por ele, você vai dar de comer, vai dar de beber, porque ele vai ficar com a cabeça quente pensando, eu só faço mal, mas a pessoa só faz o bem. E quem sabe com isso, um dia ela mude de opinião a teu respeito. Por isso que quando alguém vem e chama, pastor, fulano falou mal do senhor, eu não esquento a minha cabeça. Não esquenta a minha cabeça. Porque de mim não sai mal, só sai o bem. Não te deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com bem. Isso é ser crente, cheio do Espírito Santo. Não te deixe vencer pelo mal. Vence o mal com bem. Está fazendo mal? Faz o bem. Porque o crente não sabe fazer mal. O crente de verdade, não. O crente de verdade, ele faz o bem. Quanto mais mal faz para ele, mais bem ele faz. E tem uma hora que ele vence. Porque o bem sempre vence. Anota isso na tábua do teu coração. O bem sempre vence. O bem sempre vence o mal. Erebaxuí cantarás.
E aí Jesus vem dizendo, ame os seus inimigos. E ele explica também por que devemos amar. Aí tem gente que diz que o tempo da lei era mais difícil. Eu não acho. Olha o que Jesus diz. Versículo de número 44. Amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem a quem vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Quando o teu inimigo faz mal a você, ele pensa que está te prejudicando. Não está. Ele está fazendo você orar mais. Quando uma pessoa levanta para falar mal de você, ela pensa que está fazendo mal. Ela não está fazendo mal para você, ela está fazendo mal para ela. Porque o ruim está ficando na vida dela, no coração dela, na boca dela, na mente dela. Não vai ficar para você. Para você só vai ficar se você deixar entrar. Mas quando vier a notícia, você faz assim: aqui no meu coração não tem espaço para coisa ruim com ninguém. Está repreendido em nome de Jesus. Eu só tenho coisa boa no meu coração. Porque você tem pessoas que são bombeiros e você tem pessoas que são lança-chama, né? O bombeiro é aquele que vem e apazigua. Ele vê uma situação ruim, e o lança-chama ele vem para fermentar. Aí você viu o que é que falaram? Olha aí, ó. Tá vendo o que está acontecendo? Eu não te avisei, eu não falei. Vai lá, se vinga, faz não sei o quê. Olha aí que coisa errada, tá errado. Fica só botando fogo, só botando fogo. Mas essa pessoa, ela vai passar por um processo com Deus. Então você não seja lança-chama, seja bombeiro. Lança-chama, a gente só lança uma chama, que é a chama do fogo do Espírito. É só essa que a gente lança. As outras, bombeiro. Bem-aventurados pacificadores. Pacificadores. Jesus disse, orem por quem te persegue. Mas não é orar assim não, irmão. Jesus, atropela ele com a bola de fogo. Passa a carruagem em cima dele, Jeová. Não é isso não, não é essa oração não. Não é essa oração não. Jesus disse, abençoem aqueles que vos perseguem, maltratam, fazei o bem, bendizei. Porque a pessoa que faz o mal só sabe fazer o mal, mas você não é igual a ela. Eu não sou igual a ela. Nós não somos iguais a elas. As pessoas que fazem o mal, só mal sabem fazer. As pessoas que falam mal, só mal sabem falar. Mas nós temos coisa boa dentro de nós. Então nós fazemos o bem, nós abençoamos, nós não amaldiçoamos. Crente não anda por aí amaldiçoando os outros. Cuidado quando você abrir sua boca para amaldiçoar alguém, que essa maldição pode voltar para você. Abençoe, irmão. Abençoe. Por que nós devemos amar? Jesus diz, versículo de número 45, para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Para que sejais filhos do Pai. Essa é a primeira resposta. Não é que você amando o seu inimigo, você vai se tornar filho de Deus, não. É que o filho de Deus se parece com o pai. Filho se parece com o pai. Os irmãos conhecem meu pai aqui, né? Já veio aqui algumas vezes. Todo mundo fala, pastor, o senhor é a cara do seu pai. Tem como não dizer que é filho? É a cara dele. Porque o filho se parece com o pai. Olha os filhos do irmão Hernani, é a cara dele. Parece. Não tem jeito. Filho parece com o pai. Tem filhos que parecem mais com a mãe, mas não tem problema, o conceito é o mesmo. Parecer com o pai ou parecer com a mãe é a mesma coisa. O filho se parece com quem, da onde ele saiu. Então, se nós somos filhos de Deus, temos que parecer com o nosso pai. Temos que parecer com o nosso pai. E segundo, Jesus diz, porque faz com que o seu sol se levante sobre os maus e bons e a chuva desça sobre os justos e injustos. Isso quer dizer, pastor? Quer dizer que nós vivemos no mesmo ambiente, irmãos. O mesmo sol que nasceu hoje de manhã para você, nasceu para quem não gosta de você. A mesma chuva que está caindo aí agora, está caindo para você e para quem não gosta de você. Nós vivemos no mesmo ambiente.
Então, ou a gente aprende a se desvencilhar da nossa carne e ser cheio do Espírito, para a gente conseguir amar quem nos odeia, ou a gente não vai conseguir entrar no reino dos céus. Aqui está em jogo a nossa entrada no reino dos céus. Ou a gente muda ou a gente fica fora. Pessoas que não conseguem amar os seus inimigos não vão conseguir entrar no céu. Porque a regra é essa. Então nós precisamos pedir a Deus, Senhor, me ajuda a amar quem me odeia. Me ajuda a abençoar quem fala mal de mim. Me ajuda, Senhor, a declarar bênção sobre pessoas que são sempre oposição a mim. Me ajuda, Senhor, a tratar bem aqueles que por algum motivo não gostam de mim. Me ajuda a abençoar aquele atribulado lá do meu trabalho, lá, Jesus, que está me perseguindo. Me ajuda, Jesus, me ajuda, Jesus, me ajuda. Eu quero viver o Evangelho. Quando você fizer essa oração sincera, o Evangelho vai começar a entrar dentro do seu coração e você vai conseguir chegar lá. Mas preciso buscar a Deus para isso. Versículo 46 e 47. Jesus expressa que nós somos diferentes dos publicanos. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram os cobradores de impostos, corruptos. É como se fosse a turma da esquerda aí, nos dias de hoje, né? É um pessoal que faz o trabalho mal e ainda rouba um dinheirinho. Publicanos. Cobrador de imposto, trabalhar para Roma, era considerado traidor. Aí Jesus diz assim, olha, se vocês odiarem quem odeia e amarem só quem ama vocês, vocês não são diferentes dos publicanos. Os publicanos eram considerados as piores pessoas naquela época. Jesus diz assim, os publicanos, que são as piores pessoas dessa época, eles amam quem ama eles e odeiam quem odeia eles. Se vocês fizerem assim igual, vocês estão igualzinho a eles. Se vocês só cumprimentarem quem cumprimenta você, eu só falo com quem fala comigo. Quem não fala comigo, eu também não falo. Você é igualzinho publicano. Que diferença tem entre nós e o ímpio se nós fazemos a mesma coisa que os ímpios fazem? É isso que Jesus está dizendo. Se você só ama quem te ama, que diferença tem entre você e o ímpio? Se você só fala com quem fala com você, que diferença tem entre você e o ímpio? Nenhuma! Mas Jesus disse que há uma recompensa, olha só. Pois se amardes o que vos amo, que galardão tereis? Ou seja, há uma recompensa para aqueles que amam quem os odeia. Há uma recompensa para aqueles que falam com aqueles que não falam com ele, que passam por cima da sua própria vontade. Há uma recompensa para você por fazer o bem, irmão. Aí alguém diz assim lá no mundo, o pessoal fala assim, quem faz o bem só toma na cara. Não é verdade. Você pode sofrer aqui um pouco, sim, porque o mundo é mau. O mundo é cruel, irmãos. A vida é ruim. Então você pode sofrer um pouquinho por fazer o bem. Eu sofro por fazer o certo. Você pode ser incompreendido. Alguém pode não entender você. Deus abençoe você. Alguém pode não gostar de você, você pode passar um perrenguezinho por isso. Mas há uma recompensa lá na glória te esperando. Os homens podem não te compreender, mas o céu sabe o que está no seu coração. É sobre isso.
ter o coração limpo, deitar e dormir. Coisa boa é quando você bota a cabeça no travesseiro e dorme com facilidade. Irmão, eu não tenho problema para dormir, eu durmo a hora que for. Fala assim, pastor, vamos puxar um ronco agora. Eu digo, demorou, é agora mesmo. Tem problema para dormir. Tem pessoas que têm problema para dormir porque problemas psicológicos, eu sei disso. Mas tem pessoas que têm problema para dormir porque elas não fazem o bem. A consciência tira o sono. Mas nós que vivemos em novidade de vida, o nosso coração está limpo e nós vivemos em paz. Jesus termina, e eu também vou terminar, dizendo o seguinte: sede, pois, vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que está nos céus. Sejam perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que está nos céus. Tem como nós sermos perfeitos, assim como Deus é perfeito? Por que Jesus falou então para nós sermos perfeitos como Deus é perfeito? Porque o conceito de perfeição na Bíblia não é a mesma coisa que não errar mais. Porque nós pensamos que ser perfeito é aquele que não erra. E não é isso que a Bíblia traz como conceito de perfeição. O que a Bíblia traz como conceito de perfeição é não ter prazer no erro. Então o crente ele pode até errar, mas ele não tem prazer no erro, ele se arrepende, ele pede perdão, ele volta atrás. É um acidente. Você errou porque você não quis. De repente faltou sabedoria, faltou entendimento, faltou alguma coisa. Você errou. Vai lá, pede perdão, se conserta, resolve, segue a vida. Isso é ser perfeito. Deus disse para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Abraão mentiu. Abraão errou. Abraão fez o que a mulher queria, em vez de fazer o que Deus quis. Cometeu um monte de erros. Porque os homens erram. Então Abraão não foi perfeito? Foi. Porque apesar de errar, não teve prazer no erro e não continuou no seu erro. Perfeição está ligada a não ter prazer no erro. João ensina na sua carta dizendo: aquele que é nascido de Deus não peca. Ué, não peca? Mas nós não pecamos a todo momento? Então o que João está dizendo? João está dizendo que aquele que é nascido de Deus não tem prazer no pecado. O pecado dá nele nervoso, ele não fica em paz enquanto ele não conserta o erro dele. Perfeição está associado a não ter prazer no pecado, mas a consertar o erro. Amar o seu inimigo significa abraçar alguém que está de braços cruzados. A pessoa está assim, ó, de braço fechado, fechadinha assim, ó. Aí você vai lá e abraça ela. Isso é amar o inimigo. Porque quando você vai abraçar alguém que te ama, quando você levanta os braços para abraçar, ela já abre os braços, também dá um sorriso e te abraça. Esse abraço é um abraço gostoso, mas o abraço do Espírito Santo é o abraço que nós damos àquelas pessoas que não querem nos abraçar, mas nós vamos até elas e abraçamos. É aquelas pessoas que não querem falar conosco, mas nós vamos lá e falamos com ela. É aquelas pessoas que nos criticam, falam mal da gente, e a gente vai lá, abraça, libera a paz, libera o amor, libera o perdão, libera a graça. Nisto nós conhecemos os filhos de Deus, porque se parece com o Pai. Eu fui perdoado, eu fui amado, então eu preciso perdoar e eu preciso amar. A oração do Pai Nosso, que nós também vamos estudar, está na série, ela diz: perdoa as nossas ofensas da mesma maneira que nós perdoamos quem nos ofende. Deus irá te perdoar
Da mesma forma como você perdoa quem ofende você. Reflita sobre isso. Guarde isso no seu coração. E que Deus em Cristo te abençoe muitíssimo em nome de Jesus. Amém?